Vamos ficar em pé, queridos. Abra comigo em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ter um panorama apostólico. Atos capítulo 1. É uma carta escrita pelo médico amado, Dr. Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, depois escreveu a parte 2, que foi Atos, né? E olha só o que ele escreve. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Peça agora para que o Espírito Santo fale contigo nessa ministração tão importante, tão especial, que provavelmente vai mudar o rumo de muitas vidas aqui. Eu tenho certeza disso, porque é o Espírito Santo que está neste lugar. Ore agora, ore. Comece a falar com o Senhor. Peça: Senhor, fala comigo nessa noite. Se você tem autoridade, repreenda os impedimentos também. Se você é cheio de Espírito Santo, peça para que esta palavra já comece a ferver no teu coração. Mas eu quero que você converse com o Espírito de Deus agora, junto com os intercessores e diáconos e presbíteros neste lugar. Em nome de Jesus, ore e clame com autoridade. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é poderosa. Ela nos faz compreender realmente o mistério da salvação. E nessa hora eu clamo a Ti, Espírito de Deus, usa as nossas vidas, usa a minha boca, usa, Senhor, esta igreja. Nós queremos viver a expansão dos Atos dos Apóstolos, e para que isso aconteça é necessário compreender não apenas a Tua palavra, mas também estar preparado e aberto para vivê-la. Neste momento, nós anulamos e cancelamos toda intervenção maligna, demoníaca, satânica. Cancelamos e anulamos agora em nome de Jesus. Declaramos que não há nenhum impedimento entre o céu e a terra, entre a revelação e a nossa mente, entre o trono da graça e o nosso coração, para que essa palavra se consolide em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. E conforme você se assente, eu quero que você dê um forte aplauso ao nome de Jesus, porque Ele está aqui, ressuscitou e está em nosso meio. Aleluia. Queridos, talvez algumas pessoas viram o WhatsApp antes de chegar na igreja. Eu mandei uma mensagem: talvez seja a minha última pregação na igreja hoje. Não sei se você viu, mas quando chegar em casa e abrir, você vai ver. Por quê? Porque esta palavra vai nos levar a uma decisão muito séria. Ou nós continuamos o evangelho verdadeiro, ou nós paramos por tudo, vamos parar tudo, fecha a porta, apaga a luz e vamos cada um cuidar das nossas coisas. Então hoje é uma noite de decisão. Por que eu falei que a ministração desta noite é um panorama apostólico? Nós vamos discorrer no livro de Atos e entender qual foi o resultado desta profecia de Jesus Cristo, desta palavra profética de Jesus, que Ele disse: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e quando esse poder vier sobre vós, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus, Ele liberou uma palavra profética no verso 8,
E esta palavra iria gerar um resultado na vida daqueles irmãos. E hoje, mesmo você que está nos visitando pela primeira vez, eu quero que já compreenda isso. Jesus Cristo está te convidando para ser cheio do Espírito Santo, para que as coisas na tua vida sejam transformadas e mudadas. Amém? Em primeiro lugar, preste atenção para quem Lucas escreveu esta carta. Verso 1 diz: ele escreveu para o Teófilo. Se você não sabe, a palavra, toda vez que você ver a palavra filo, que é uma palavra grega, significa amigo. Filosofia, amigo da Sofia. E Sofia quer dizer sabedoria, amigo da sabedoria, né? Os filósofos eram amigos da sabedoria. Então a palavra filo quer dizer amigo, amor filéu, amor de amizade. Então, toda vez que você vê a palavra Theos, você sabe o que deve significar. Significa Deus. Então, Teófilo é quem? O amigo de Deus. Ele escreveu esta carta. E olha como o Espírito Santo é maravilhoso. Para o Teófilo, isso ficou registrado. E já é um primeiro ensinamento. Que para que eu possa viver esta verdade, estas palavras, eu preciso me tornar amigo de Deus. Existe amigos de Deus aqui nesta noite? Amém. Amém. Como amigo de Deus, essa carta foi escrita para você. E por que eu falei que ontem eu me converti no cinema, Maurício? Você que gosta de filme. Nós fomos assistir o apóstolo Paulo ontem. Queridos, nós indicamos para todos assistirem. Porque nós muitas vezes vemos aqueles passando as situações, mas quando você olha, você absorve mais a mensagem. Quando você vê o que a igreja primitiva passou, você vê que o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho muito light, muito aquém daquilo que nossos irmãos sofreram lá no começo, quando eles foram entregues ali aos leões, porque a igreja primitiva foi praticamente assassinada. Mas quanto mais eles morriam, mais eles cresciam. Eles multiplicavam conforme eles eram perseguidos. Então nós, queridos, estamos num tempo onde estamos aqui com portas abertas, com ar condicionado, em liberdade. Só que houve um tempo que a perseguição foi ferrenha. Vamos resgatar essa palavra. A perseguição foi dura. E a igreja permanecia por amor. E nos Atos dos Apóstolos, nós aprendemos um estilo de vida que é resultado de uma decisão pessoal. Para eu viver os Atos dos Apóstolos, eu preciso decidir se eu quero viver. É necessário eu tomar uma decisão. E o que Jesus falou aqui no verso 8, antes de subir aos céus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Jesus, ele prometeu aos discípulos que eles receberiam poder. E eu busquei essa palavra também no original, porque o Novo Testamento praticamente foi escrito em grego. E a palavra grega para poder é dinamis. Dinamis, que também é uma palavra até conhecida no nosso meio. Dinamis, dinamismo, dinâmico, vem tudo nessa mesma origem dessa palavra, dinamite. Então este poder, no original escreveu, Jesus falou: mas recebereis dinamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu te pergunto nessa noite, igreja, você tem andado com este dinamismo? Você tem andado dinamicamente? Você tem o mesmo poder de interferência, de reação que uma dinamite? Será que onde você chega, onde você pisa o seu pé, as situações do diabo têm explodido e aquele cenário tem sido transformado? Será que você tem vivido o evangelho dinamicamente, no dinamismo do Espírito Santo? Porque este dinamismo vem de quem? Vem do Espírito de Deus. Mas recebereis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se verdadeiramente este poder está sobre nós, existe alguma coisa de errado, porque nós precisamos viver de uma maneira mais dinâmica. Se este poder está sobre nós, ou nós não estamos sabendo aproveitar e usar esse poder, ou ele não está. Eu creio que foi derramado. Então, se foi derramado, então não estamos sabendo como executar, como processar, como administrar e como viver este poder.
como viver de uma maneira dinâmica. Porque o Espírito foi derramado em Atos 2. O Espírito foi derramado sobre a tua vida. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você. E junto com ele entrou um dinamismo que você precisa agora aprender como usar esse dinamismo. Amém? Diga assim para o seu irmão: o poder de Cristo está sobre você e em você através do Espírito Santo. Agora, este poder está sobre nós para que nós nos tornemos testemunhas. Recebereis dinamis ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Já gera um resultado. E a palavra testemunha em grego é martis, que você também no português sabe o que significa isso. O que é um mártir? Aquele que adota uma causa até a última consequência, mesmo que essa última consequência seja de morte e assassinato. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja primitiva. Vocês vão receber poder ao tal ponto de se tornarem mártires. É o poder que vem dos céus, que vem do alto, que move as minhas convicções, que eu abro mão de tudo, ou eu entendo que não há alguma coisa mais importante do que isso. Eu posso até ter a minha vida, mas eu tenho algo muito mais importante do que tudo, que é viver na direção do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Se for necessário morrer por esta causa e me tornar um mártir, essa tem que ser a minha convicção. Essa tem que ser a tua convicção, igreja, de viver o evangelho verdadeiro e de não se perder com as distrações deste tempo. O maior inimigo da igreja neste tempo, eu acho que não é nem o diabo, são as distrações. O maior inimigo da igreja neste tempo são as mídias sociais. O maior inimigo deste tempo da igreja são os shopping centers. Por quê? Porque enquanto nós estamos nos distraindo, Satanás continua operando, fazendo a sua obra, inserindo os seus valores, os seus preceitos, influenciando a sociedade, e nós ficamos apenas no nosso cantinho. A pregação é dura, mas é verdadeira e necessária. A pregação é dura, mas é necessário nós nos despertarmos para aprender a operar esse dinamismo em nossa vida, até o ponto de nós nos tornarmos mártires, se preciso for. Olha até que nível vai, até que nível deve ir o seu poder de convicção. Jovens que estão me ouvindo aqui, homens e mulheres, até que nível deve ir o teu poder de convicção em relação ao Evangelho, em relação a Jesus, em relação àquele que te chamou. Porque esse que te chamou já liberou poder sobre a tua vida. Esse que te chamou já liberou o Espírito Santo sobre a tua vida. Esse que te chamou já liberou o Espírito Santo, que vai fazer você compreender que não há nada mais importante do que ser tratado pelo Senhor. Por isso, se este poder está sobre nós, algumas coisas precisam acontecer. Fala para o seu irmão: algumas coisas vão acontecer na tua vida. Se prepare. Só que, para que aconteça, nós vamos ter que aprender a usar esse dinamismo de uma maneira diferente. Falei para os jovens uma vez, o tempo eu sempre falo: quer resultado diferente? Faça algo diferente. Quer viver um dinamismo espiritual diferente? Vamos ter que aprender com o Espírito Santo a agir diferentemente, para que esse dinamismo se opere através de nós, e cada um de nós se torne essa dinamite na mão de Jesus. Você tem que explodir com a porta do inferno. Você vai ter que explodir com as obras de Satanás. Você vai ter que explodir as situações da carne e do mundo, e viver dinamicamente na unção do Espírito de Deus. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque se nós não nos desafiarmos e não aceitarmos essa causa, se nós, pastor, isso é demais, isso como as pessoas dizem, é viver de uma maneira... Quando você vive religiosamente, profundamente uma religião, como o pessoal chama? Fanaticamente. Isso é viver de uma maneira fanática. Olha, se não for para viver esse fanatismo, sabe o que vai acontecer? O diabo vai chamar para viver outras coisas. E quando eu digo fanatismo, eu estou exagerando aqui, porque quando eu vivo a obra do Senhor, eu não vivo fanatismo, eu vivo propósito de existência. Entendeu? O Senhor está te chamando para viver um propósito de existência com poder e autoridade. E aqui eu quero discorrer num panorama apostólico. Quem estudou teologia sabe o que significa panorama, né?
tem uma aula de teologia que se chama panorama bíblico. O que é o panorama bíblico? Você pega, não é isso, Bruno? Você pega capítulo por capítulo, você não lê, mas você vai passando pelos capítulos. Ó, isso aconteceu aqui no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 é isso, capítulo 3 aconteceu isso, né? Capítulo 1, toda a criação, capítulo 2, o homem foi formado, capítulo 3, o homem, é a queda do homem, capítulo 4, é o primeiro assassinato. Aí você vai discorrendo. Capítulo 5, a Torre de Babel. Capítulo 6, acontece a Arca de Noé. E aí se tem uma visão geral da Bíblia através do panorama. Então eu quero trazer um panorama apostólico, declarando que algumas coisas precisam acontecer, já que o Espírito Santo está sobre nós, já que esse Espírito derramou sobre nós o dinamismo. Eu preciso viver aquilo que está nesta carta. Se não está acontecendo, precisamos rever os nossos valores. E precisamos rever as nossas atitudes e a nossa maneira de proceder e de viver. No capítulo 2 de Atos, sabe o que acontece? Acontece a descida do Espírito Santo. Vai folheando, abre a Bíblia e vai folheando comigo. Capítulo 2 de Atos, acontece a descida do Espírito Santo. Os homens e mulheres que estão ali, aproximadamente 120 pessoas, estão buscando ao Senhor. Passaram-se 10 dias que Jesus subiu aos céus. E de repente veio um sopro naquela casa, um som que veio do céu, encheu aquele povo, repousou sobre eles línguas como de fogo sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em diversas línguas. E havia naquele lugar, estava tendo uma festividade chamada Pentecostes, e por conta dessa festividade, judeus de várias outras nacionalidades, de outras nações, foram para lá para celebrar a festa de Pentecostes. Então cada um que veio, vamos supor, um veio da Argentina, outro veio da Hungria, outro veio dos Estados Unidos, outro veio da África do Sul. Cada um que veio do país ouvia aquelas pessoas a falar das grandezas de Deus na sua língua de origem. Então vamos supor que isso estivesse acontecendo aqui. Veio um argentino, estava ouvindo em espanhol. Veio um americano, estava escutando em inglês. Veio lá da Hungria, estava escutando em húngaro. Cada um estava ouvindo na sua língua. Foi uma tecla SAP espiritual. Não existe mais tecla SAP, não existe ainda tecla SAP. Vocês nem sabem, aqui dessa geração nem sabem o que é isso, né? Tecla SAP era uma tecla que se apertava nos anos 90, que colocava o som original, né? Em inglês, o cara estava falando português, botava o som em original. Então o que aconteceu? Ele foi uma tecla SAP. As pessoas apertavam, as pessoas chegavam e ouviam falar das grandezas de Deus na sua língua. Todo mundo. Foi um mover sobrenatural e espiritual maravilhoso. E sabe o que aconteceu? No verso 14 diz: se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nesses termos, começou a pregar. Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele se levantou e começou a pregar. Qual foi o resultado dessa pregação? Verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Já pensou, Léo? Você se levantar para pregar e 3.000 se converter e se batizar? Se nós temos esse dinamismo, o que está faltando para nós nos levantarmos, pregarmos e as pessoas se converterem? O dinamismo já está dentro de você. Agora você precisa aprender a usar esse dinamismo de uma maneira que o Senhor seja honrado e você se levante para pregar e as pessoas possam se converter. Fala para o seu irmão, exorta seu irmão agora com autoridade, diga assim para ele: você precisa se levantar para pregar. E as pessoas vão se converter quando você fizer isso. Queridos, por isso que eu falei que hoje é uma noite de decisão. Não sei quantos vão continuar nessa igreja depois dessa pregação, estou falando sério. Mas aqueles que continuarem, nós vamos viver essa carta aqui. Amém? Então aqui, queridos, Deus entregou poder. Você não vai fazer isso sem poder. O Senhor vai te entregar poder. E aí você vai se levantar e abrir a boca com autoridade. Mas eu não sei. Calma que você vai entender. Porque no capítulo 3, esses homens que foram cheios, eles começaram a buscar o Senhor também em outros lugares. Começaram a ir para o templo. Eles sempre iam no templo na hora nona. E quando eles chegaram naquele templo, tinha um homem lá que diariamente mendigava e pedia esmolas. Um homem aleijado de nascença, havia 38 anos, não é isso que diz aí? Ele estava lá, mendigando.
e pediram para os apóstolos algum recurso. Só que os apóstolos falaram: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a minha pergunta é: se este poder, este dinamismo está em nós, sabe o que precisa acontecer? Quando eu orar, as pessoas precisam ser curadas. Quando você orar, as pessoas precisam ser curadas. Em nome de Jesus. Eu quero que você vá começando a tomar posse de cada uma dessas situações. Eu não vou conseguir falar Atos inteiro, tá? Mas vou chegar talvez até metade. Mas vou discorrer de uma maneira rápida para que você possa compreender. Pedro e o apóstolo, eles oraram. E a oração deles teve resposta. Eu quero que você aprenda, você que está nos visitando nesta noite. As orações têm respostas. Eu não sei com qual situação você entrou aqui nesta noite, qual necessidade que você entrou no teu coração nesta noite, mas eu quero que você aprenda a orar, porque quando você orar, não é o homem que vai te atender, é o próprio Deus que vai te atender e vai manifestar a cura através da sua vida. É isso que nós temos buscado às segundas-feiras aqui, e nós vamos começar a buscar cada vez mais. Por isso que eu falei para você, Caio, para guardar um pouquinho, que coisas novas e boas vão começar a acontecer com os jovens. Tinha novidades para os jovens, e é coisa que vai acontecer em breve, porque nós vamos começar a orar e nós vamos ver a cura acontecendo em nome de Jesus. No capítulo 4, vai folheando, acontece uma situação onde Pedro e João são presos, começa a perseguição. E aí, queridos, lá quando eles foram presos, eles começaram a ser questionados. Aqueles homens não estavam perseguindo ninguém, aqueles homens não estavam matando ninguém, aqueles homens estavam pregando o evangelho, as pessoas estavam se convertendo, eles estavam orando, as pessoas estavam sendo curadas. E se esse dinamismo do Espírito Santo está sobre a minha vida, e eu falei agora há pouco, você pode estar se perguntando: mas pastor, quer dizer que domingo que vem você pode me chamar para pregar? Eu não sei pregar. Olha, não necessariamente aqui que nós vamos pregar, porque aqui é a nossa reunião, nós temos que pregar lá fora. E sabe quem vai te ensinar a pregar? O Espírito Santo. Porque no verso 13 do capítulo 4, os homens que estavam questionando, os homens do Sinédrio estavam questionando Pedro e João, perceberam alguma coisa diferente neles. E olha só o que aconteceu. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, indoutos, sem estudo, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha que bênção. Ou seja, se esse dinamismo está na nossa vida, os outros devem perceber que eu ando com Jesus. As pessoas devem olhar para você e falar: rapaz, eu te conhecia. Menina, eu te conhecia. Eu sei de onde você veio, eu sei onde você estudou. E que palavra é essa de autoridade que está saindo da tua boca? É que agora eu andei e ando com Jesus. Esse dinamismo do Espírito vai se manifestar em nossas vidas, e as pessoas vão olhar para nós, vão ver: olha, a Cláudia era assim, a Carol era assim, o seu Cláudio era assim. Só que eu estou vendo que eles andaram com alguém. Eu reconheço que eles andaram com Jesus. Eu reconheço na tua vida que você andou com Jesus. Por quê? Porque você não está agindo mais como louco quando acontece uma situação difícil. Você não está mais partindo para a briga. Na tua casa você não sai quebrando as paredes. Por quê? Porque você mudou de atitude, jogando as coisas no chão, batendo, espancando o filho. Não vou mais ser assim, desse jeito. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu andei com Jesus e a minha vida mudou. Eu ando com Jesus e a minha vida muda constantemente. Evangelho é mudança. Diga comigo: Evangelho é mudança. E essa mudança começa a transformar o nosso caráter de dentro para fora. Este é o resultado da palavra. Vamos correr aqui no próprio capítulo 4, no verso 32, olha o que acontece. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
Se esse dinamismo do Evangelho está na minha vida, do Espírito Santo está na minha vida, eu começo a compreender que nada é meu. Pastor, eu lutei tanto para ter o que eu tenho. Você está me falando uma coisa dessa? Sim, você lutou tanto porque o Senhor te ajudou nesta luta. O Senhor te ajudou a conquistar. E aí, tudo que eu penso que eu tenho, na verdade é do Senhor. Tudo é do Senhor. Consequentemente, tudo é dos meus irmãos. Amém? Aí eu começo a olhar diferentemente para as coisas. Por quê? Se o carro que eu tenho é do Senhor, eu vou até cuidar melhor dele, porque eu estou gerenciando algo que não é meu. Não vou bagunçar. Isso até serve até para mim. Eu tenho que lavar mais o meu carro, porque é uma dificuldade para lavar o carro. Mas quando eu penso, peraí, é do Senhor, eu vou cuidar dele. É do Senhor, vou dispô-lo para a obra. Este local é do Senhor, eu vou entrar como gerente, como mordomo, e vou cuidar das coisas do rei. Aqui na igreja primitiva, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Era de todo mundo, porque era tudo do Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o dono dos céus e da terra. Nosso Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Tudo é do Senhor. Então quando você está pegando alguma coisa nessa terra, você está pegando emprestado. Porque o metal que fez o carro veio do Senhor. A borracha que saiu da seringueira veio porque Deus era o dono da seringueira, veio do Senhor. Então nós administramos como mordomos. Amém? Diga assim para o seu irmão: parabéns, você foi promovido a mordomo do rei. Amém? Então você vai se posicionar deste jeito, como mordomo. E no capítulo 5, sabe o que acontece? Algo terrível acontece na igreja. Acontece 2 mortes dentro da igreja. Um trauma para a igreja primitiva. Só que essa morte, a morte de Ananias e de Safira, essas mortes veio para trazer uma lição. Porque Ananias, juntamente com Safira, com esse casal, combinaram entre si que iriam dar uma enganadinha em Pedro. Olha, vamos vender nosso terreno, mas está todo mundo entregando tudo o que é deles, né? A gente não precisa falar para ninguém que a gente vai entregar tudo. Vamos entregar a parte, a gente segura a parte. Eles não precisavam nem ter entregado nada. Mas eles quiseram fazer isso. E sabe o que aconteceu? Quando Ananias chegou, olha só, verso 3. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E na sequência a mulher dele entrou, sem saber o que estava acontecendo, e morreu também. Depois você lê na tua casa. Lê esse livro, aliás, inteiro na tua casa, tá? E aí, queridos, eu quero que você compreenda que se esse dinamismo está na minha vida, eu não devo me espantar com o tratamento de Deus em relação à mentira, em relação ao pecado, em relação a essa má comunhão, né? Em relação à mesquinharia. Se Deus está tratando de um jeito, e muitas vezes trata até com morte, eu não vou espantar, porque o tratamento é de Deus. Ou seja, evangelho é coisa séria. O evangelho tem que ser reconhecido com seriedade, deve ser tratado com seriedade. Porque olha, esse Pedro não é de Deus. Ele falou aí, o homem morreu. Esse Pedro não é de Jesus, não é possível. É, queridos, nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Então saiba que o Deus que você serve é um Deus poderoso. Diga assim: o meu Deus, Ele é poderoso e trata as pessoas do jeito que Ele quer. Então cuidado com a mentira. Cuidado quando você se combinar com alguém, com o pseudo-irmão, em mentir para as autoridades, em fazer aquilo que não deve. Entendeu? Você deve combinar, na verdade, com o Espírito Santo, fazer a coisa certa. E no verso 14, mesmo depois dessa situação, desse trauma, porque às vezes a igreja passa por situações traumáticas, não é verdade? Às vezes tem traumas que acontecem na igreja. Olha só no verso 14 o que aconteceu. Todo mundo saiu da igreja. E todo mundo ficou melindroso. Quer saber de uma coisa? Eu não vou vir mais nessa igreja não. Se a igreja o pessoal ora, os outros morrem. Dá licença. Que isso? Eu vou embora.
Mas no verso 14, diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O que acontecia com a multidão de crentes? A multidão crescia. Aleluia. Ou seja, a multidão dos crentes deve crescer. Se há um dinamismo em nosso meio, e olha aqui para mim, presta atenção. Se há um dinamismo espiritual em nosso meio, nós não estamos sabendo gerenciar, cuidar, administrar, executar esse dinamismo, porque a multidão dos crentes tem que crescer. A multidão dos crentes precisa crescer. E ainda no verso 40 desse capítulo 5, que ele é muito importante, diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram, porque eles tinham sido presos novamente, né? Depois açoitaram eles, e eles se retiraram do sinédrio chorando, melindrosos e tristes. Está escrito isso aí? Depois de terem sido açoitados, se retiraram do sinédrio, de que jeito? Regozijando-se, se alegrando de terem considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Aleluia. Amados, alegre-se se você for perseguido pelo Evangelho. Se você quer viver o dinamismo do Espírito, quem deseja, levanta a mão, deixa eu ver. Se você deseja, vai se alegrar se te começarem a te perseguir. Não fica triste não. Perseguiram os apóstolos que foram antes de nós, perseguiram a Jesus, mataram e o crucificaram. E se te começar a te perseguir, vai ficar feliz, pode botar um sorriso no rosto. Não é assim? Quando o Natan era criança, toda vez que a gente cortava o cabelo dele, era um chororô, saia chorando. Oh meu Deus do céu. Aí teve uma vez que eu fui levar ele para cortar o cabelo, eu falei o seguinte: olha, se você ficar feliz com o corte de hoje, eu vou te dar R$5. Aí o cara cortando o cabelo já começou a ficar emboar aquela cara, né? Aí quando saiu, ei filho, gostou do corte? Gostou chorando. E às vezes é assim. Nós somos perseguidos, apanhando, você tem que chorar. Obrigado, Senhor. Essa doeu, mas eu estou feliz. É assim que é o Evangelho. Mas o versículo seguinte é algo também que nós precisamos resgatar em nossos dias. Verso 42. Olha lá, bota na tela. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. A minha versão diz: todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Se este dinamismo do Espírito está sobre nossas vidas, precisamos ensinar e pregar Jesus, não somente no templo, mas de casa em casa. Eu vou repetir. Se este dinamismo do Espírito está sobre nossas vidas, e aqui estou falando que é uma pregação séria, nós temos que pregar Jesus não somente no templo, mas de casa em casa. É a maneira que a igreja vai se multiplicar, se nós levarmos o Evangelho nas casas. E o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, aqueles que decidirem viver os atos dos apóstolos. No capítulo 6, vou acelerar aqui, queridos, fala de algo muito importante, que além do crescimento, os diáconos são instituídos. Começa a existir uma organização da igreja. Nós não vamos crescer de qualquer jeito não. Pessoas serão instituídas neste lugar, e de forma organizada vão receber o óleo da unção sobre a sua cabeça. E depois desse óleo da unção, eles serão revestidos de autoridade. E não serão quaisquer pessoas não. Pessoas que têm as mesmas características dos diáconos da igreja primitiva, que está no verso 5. Verso 3, homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, eles serão encarregados desse serviço. Então, se você tiver essas mesmas características, se prepare, porque o óleo vai ser derramado sobre a tua cabeça. Amém? Amém? E esta obra, queridos, eu vou pular aqui porque não vai dar tempo. Vamos pular a parte de Estevão, capítulo 7. Vamos pular o capítulo 8, de coisas extraordinárias e milagrosas acontecendo na igreja, de homens serem transportados, de anjo falar com homens, do evangelho avançando para Samaria. Vamos chegar no capítulo 9, que eu vou finalizar aqui. Capítulo 9 acontece a conversão de um homem
chamado Saulo. E queridos, se o dinamismo do Espírito Santo está sobre nossas vidas, até aqueles que nos perseguem e tentam nos matar vão se converter, e preste atenção, e vão ir além de nós. Saulo perseguia e matava a igreja, se converteu e foi além que os apóstolos. Então não fica preocupado, essa pessoa está crescendo mais do que eu. Dá glória a Deus, porque você trouxe ele para a igreja para a obra de Deus prosperar e avançar. E vá atrás dele se ele se afastar, porque foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo, a igreja ficou resistente, estava cheio de crente resistente com o apóstolo Paulo, que era matador, né? Tá aí sentou do meu lado o cara que matou minha mãe. Meu Deus do céu. E agora o que eu faço? Eu falo a paz do Senhor para ele, eu saio correndo. O cara que matou meu tio sentou do meu lado. Abraça teu irmão agora. Meu Deus, o cara vai tirar uma faca e vai me matar. Então ele sofreu resistência, foi embora. E sabe, lembra do Barnabé, aquele que entregou a oferta, que ele vendeu tudo e entregou aos pés dos apóstolos? Barnabé foi atrás do apóstolo Paulo, lá no capítulo 11. Você na tua casa. No capítulo 11, Barnabé foi atrás do apóstolo Paulo. Este que perseguia, que matava eles, que já tinha se convertido. Não é verdade? Lá no capítulo 11, no verso 24, fala sobre a característica de Barnabé. Era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo, você se converteu? Vamos agora consolidar essa conversão na sua vida. Não vamos desistir das pessoas. Vire para o seu irmão do estado do seu lado e diga para ele: eu não vou desistir de você. Fala para quem está do outro lado também: eu não vou desistir de você. Amém, queridos? Vamos nos buscar as pessoas, mesmo que elas sejam mais talentosas do que nós, mesmo que elas tenham mais capacidade do que nós, vamos buscar essas pessoas. Está cheio de gente talentosa aí, cheio de gente talentosa, e nós muitas vezes ficamos melindrosos e com medo e não buscamos essas pessoas. Só que você está cheio desse dinamismo. E para finalizar, agora é verdade. Agora é verdade. Capítulo 13, aí eu acabo aqui. Capítulo 13. Diz aqui: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Verso 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Verso 3: então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui começa a consolidar os ministérios da igreja. O apostolado, havia profetas, o ministério profético, havia mestres, então o ministério de ensino, havia evangelismo, porque eles evangelizavam e avançavam, e também havia pastor. Então nós, como igreja, nós vamos consolidar a obra do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Eu não sei quantos vão aceitar viver esta palavra. Nós vamos ceiar e trazer agora à memória aquilo que nos dá esperança. Só que ao final dessa reunião, quando acabar a ceia, quando nós nos despedirmos, antes de nós irmos embora, eu quero bater um papo com quem quer viver o Evangelho de uma maneira diferente. Eu quero ter uma conversa com vocês justo no final do culto, depois que acabar este culto. E nesse momento eu quero orar para que esse dinamismo do Espírito comece a arder no coração de cada um. E através desse dinamismo, você seja essa dinamite nas mãos do Senhor, ao ponto de viver até as últimas consequências para falar de Jesus, mesmo que seja para morrer. A tua convicção vai ter que ser tamanha, ao ponto de desejar que as pessoas quiserem a sua morte, você vai se entregar como ovelha no matador. Porque nesta última geração, nesses últimos tempos, é necessário se levantar numa igreja convicta das verdades espirituais. Queridos, temos visto tanta baboseira por aí. Temos visto tanta pataquada, essa palavra só que inventou, né? Temos visto tanta abobrinha acontecendo por aí. Nós que temos andado com seriedade. Pessoas que amam o Senhor nesta igreja. Palavra que sai deste altar de pessoas maduras, coerentes e usadas pelo Espírito Santo de Deus. Louvores inspirados do trono têm sido cantados neste altar. Nós, como uma igreja que o Senhor tem levantado com maturidade, por que nós não vamos multiplicar e deixar que tanta presepada seja multiplicada? Então chegou o tempo daqueles que querem viver o Evangelho de verdade, se prontifiquem como soldados na presença do Senhor, para deixar que o tratamento do alto aconteça em nosso interior,
através do nosso caráter transformado. O Espírito está te chamando nesta noite para viver essas verdades espirituais. Eu te quero convidar a fechar os teus olhos nesta hora, aleluia, e a conversar com o Senhor, neste tempo de introspecção, que você converse com Deus agora. Espírito Santo, o que está faltando para eu ser esta testemunha, ao ponto de me tornar até um mártir, se for preciso? Espírito Santo, o que está faltando para eu aprender a trabalhar com esse dinamismo que o Senhor já entregou dentro de mim, que o Senhor já me entregou? Tem pessoas aqui que amam fazer a obra de Deus, mas não sabem, que desejam fazer e não sabem como. Então, queridos, agora é hora de você orar e pedir para que o Senhor te ajude. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por esta palavra, por esta exortação nesta noite. Aceitamos esta exortação como vinda dos céus, e eu clamo a Ti, Senhor, que haja transformação e arrependimento, que é mudança de mente, mudança de atitude. Queremos mudar a nossa mente, converter a nossa mente para a obediência de Deus Pai, para viver estes atos apostólicos, como a Tua igreja viveu no começo. Queremos viver neste tempo. E o Senhor deixou uma ordenança, ordenou que nós fôssemos ao mundo inteiro. O Senhor disse: ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. É o nosso chamado. Somos a igreja das nações, a igreja enviada para as nações. Precisamos, ó Deus, agora atingir realmente essa expectativa que está no seu coração e viver o chamado dessa identidade que o Senhor colocou neste lugar. Nos ajuda, Senhor, me ajuda, nos ajuda, ó Pai. Agrega essas pessoas que vão viver esta verdade, agrega essas pessoas que estarão dispostas, porque eu tenho certeza que quando elas se dispuserem em suas mãos, elas vão se alegrar. Tem muita gente que está triste porque não está fazendo o seu chamado e não sabe o que fazer, e eu te peço perdão como líder, ó Deus, porque eu não soube colocar essa pessoa na função certa. Eu te peço perdão aqui neste altar, ó Pai, e clamo através da Tua palavra nesta noite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude, Espírito de Deus, com inteligência, com capacidade, com estratégia, a levantar o Teu povo para andar e marchar nesta terra no dinamismo do Espírito. Aqueles que desejarem, eu clamo a Ti, ó Pai, capacita infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, em nome de Jesus. Quem toma posse dessa oração, diga amém. Quem toma posse, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Amém, aleluia.